Bem, nós temos uma empresa de pesquisa, de consultoria, onde a gente presta serviços aí para uma série de empresas. E nessa última safra, então, a gente montou um ensaio de competição com híbridos de milho, onde a gente trabalhou com a Gênese também. Nós tínhamos 4 materiais e esses materiais eles estão lá no campo em processo de avaliação. Então, esses ensaios eles estão implantados, a gente vai colher dentro de algum tempo, mas assim, a gente tem algumas leituras, algumas avaliações de campo, onde a gente pode ver, por exemplo, o 9501 e o 9506, eles estão se destacando pela sanidade, eles têm uma sanidade foliar muito boa, pelas doenças que ocorreram esse ano. A gente tem uma expectativa também quanto ao Gênese 2005, né? Que a gente sabe que ele tem essa característica de ser resistente aos nematóides. Então a gente vai estar fazendo essas avaliações para sentir, para avaliar se isso realmente confirma, porque isso é uma informação importante para a nossa região. Há 4 anos que eu venho plantando girassol e este ano é o primeiro ano que eu estou plantando Triton Max. E pelo que dá para ver no desenvolvimento das plantas, o Triton Max é o que está com o melhor desempenho dos últimos 4 anos, é o Triton Max. Eu acho que vai ter uma boa produtividade, tanto que as chuvas atrapalharam um pouco, mas eu acho que atrapalharam por falta de chuva. O Triton Max ela tem uma semente mais parelha, com melhor paridade, a semente fica melhor a distribuição e o plantio dessa semente, tanto é que a gente conseguir um stand melhor com essa variedade. Eu planto o Gênese primeiramente por causa da sanidade do material e por várias opções que hoje em dia nós precisamos ter opções principalmente para nematóide. Nós temos a Gênese, temos 2005 muito bom, que baixa a população de nematóide, e o 9501 é uma opção muito boa para início de plantio, primeiros plantios, sem faltar chuva. Já chegamos a colher até 132 sacos do 9501. Os primeiros materiais tá produzindo muito bem, com bastante chuva. A Gênese tem uma linha completa, materiais de tecnologia alta e materiais para final de ciclo, começo de ciclo e redutor de nematóides. A gente tem acompanhado os dias de campos que a Gênese tem desenvolvido aqui na região de Lucas, né, como diversas empresas, e tem constatado aí um milho com um potencial muito bom. Nós temos aí, com toda essa diversidade climática que nós tivemos esse ano, as chuvas reduziram, o período de chuva ficou menor, e a gente vê que se mantém uma produtividade muito boa desses materiais da Gênese. Inclusive nós temos material com redução de platilencos, né, que é um parasita que tem reduzido muito a produtividade de culturas tanto de milho quanto de soja, e a gente vê que está tendo um material que pode atender aí as necessidades do produtor e mantendo, se não, pelo menos mantendo a produtividade que vem nos anos anteriores. Então a gente espera, e com isso vamos esse ano na nossa propriedade, já vamos entrar com o material da Gênese, porque constatamos em campo aí o que está acontecendo em produtividade e vê que é um material muito bom. O 2004, eu plantei ele o ano passado, e plantei ele assim bem no finzinho da chuva, já 20 de abril plantei o 2004. E olha, eu tive uma resposta muito boa. Ele deu uma estiagem muito grande e ele teve uma resistência, a produtividade dele foi muito acima do que eu esperava. Ninguém aqui conseguiu colher silagem na época que eu plantei. Eu fui a única pessoa que colhi na época que eu plantei, porque eu plantei o Gênese 2004. Eu achei que ele tem uma tolerância maior de seca, né? Ele aguentou mais, ele produziu bem, chegava, tinha dia assim que eu olhava nele, ele estava com a folha enroladinha. Aí eu chegava de manhã cedo, ele estava com a folha verde, assim, com coisa que eu tinha doado ele, sabe? Então, olha, eu fiquei surpreso com a produtividade dele. No 2005 eu estou esperando uma resposta melhor dele, igual 2004. Eu estou com ele plantado lá e eu espero que ele vai me dar a mesma resposta. Você vê, bastante gente perdeu o planta aqui, eu plantei ele e vou cortar a silagem dele agora. Ele deu uma chuva aí uns 15 dias atrás
E ele está verde, até hoje mesmo tive em casa dando uma olhada lá, ele está bastante verde, eu estou bastante otimista que vou colher bastante silagem dele. Na preparação da silagem eu não uso inoculante, eu venho trabalhando assim, eu faço ele e estou usando ele assim, só no lona mesmo, né? Só com a fermentação dele. E olha, aí eu tenho uma aceitação muito grande pelos animais. Ele não deu assim, questão de animais não comer, referente de 2004 para 2005, não teve diferença, a aceitação dos animais foi a mesma. E desde que eu comecei a usar ele, eu não parei mais de usar, porque o meu rendimento dobrou, certo? A minha quantidade de massa e a assistência técnica, assistência me dando cobertura, certo? Cada vez que eu tinha, que eu precisava, a assistência vinha e estava em cima me apoiando, corrigindo. A gente erra, não é que a gente não erra não, a gente erra, mas com assistência técnica a gente vai além da expectativa, certo? Então eu creio que enquanto a assistência técnica estiver me apoiando e o Gênesis estiver aqui, eu não vou mudar, vou continuar usando o Gênesis. O Pratilencos Braquiurus está distribuído em 96% das áreas agricultáveis do Mato Grosso. Causa perdas de até 15 sacas por hectare e, em muitos casos, tem inviabilizado o plantio da soja no estado. O Pratilencos vem roubando do produtor a chance de atingir o máximo potencial produtivo na soja. Por isso, na safrinha, o produtor tem que utilizar híbridos com baixo fator de reprodução para este nematóide. Atenta para este problema, a Gênesis Sementes realiza uma série de ações visando auxiliar o produtor no manejo desta praga. Para falar um pouco mais do assunto, convidamos o professor Dr. Jaime Maia dos Santos. A gente plantou o 2005 mais pela precocividade, né, do produto e pela produção também, né? E hoje a gente viu que o resultado dele em cima do nematóide está sendo muito bom. Até a gente teve umas áreas aí com Pratilencos, está dando um resultado muito bom. A situação do nematóide do Mato Grosso, o que nós temos visto é que cada safra, pelo menos em certas áreas, o problema é pior do que a safra anterior. E já tem muitos produtores que estão aprendendo a conviver com esse nematóide. Que é um nematóide, nós não temos medo de eliminá-los. Nós vamos aprender a conviver com eles. Tem gente que está aprendendo, mas tem outros que ainda não aprenderam e estão tomando prejuízos muito altos. Nós temos que aprender urgentemente, o produtor tem que aprender urgentemente manejar a praga. Manejar a praga é o seguinte, se ele plantou a soja dele esse ano e na safra ele viu reboleiras lá no campo, na safrinha é a oportunidade que ele tem para ele fazer intervenções e derrubar a população nematóide, colocando ali uma cultura não hospedeira como esse GNZ 2005 da Gênesis Semente. Se ele faz isso, a população cai e aí, naturalmente, na próxima safra de verão dele, ele não vai ter essas perdas. Isso o produtor tem que aprender. Tem casos aqui no Mato Grosso que eu recomendei passar grade sobre a lavoura de soja, porque aquela lavoura não ia remunerá-lo. E se ele não interrompesse o ciclo de vida do nematóide ali, na próxima safra o prejuízo dele ia ser muito maior. Então é melhor tirar aquela safra, já que não vai produzir nada para ele, se ele interromper aquela cultura ali, destruindo-a, ele vai baixar a população do nematóide. Então chega casos que inviabilizam os da terra. Então o nematóide é uma praga que nós temos que enfrentar com coragem e decisão acertada, com planejamento e estratégia de controle certo. Se fizer isso, você aprende a conviver com ele e nós convivemos.